dia 27 de outubro de 1988, a Assembleia Geral da ONU e a OMS reuniam-se e debatiam sobre uma das enfermidades mais frequentes que já existiu. Desta reunião, ficou concordado o dia 1 como o Dia Mundial da Luta contra o HIV. De lá para cá, a enfermidade tem sempre vitimado muita gente. Só para ter uma ideia, são mais de 39,9 milhões de pessoas contaminadas com essa enfermidade em todo o mundo, sendo que a África registra mais de 29 milhões de casos, ou seja, quase todos os casos estão em África. E Angola não foge da regra, são mais de 310 mil pessoas contaminadas com a enfermidade. Registra-se anualmente cerca de 15 mil novos casos, com cerca de 13 mil falecidos pela enfermidade. Eu sou Gilberto Garcia Cavallo, médico geral, e hoje falaremos sobre o HIV e SIDA. Podemos definir o HIV como uma enfermidade transmissível crônica, produzida pelo vírus da imunodeficiência humana, que afeta as defesas do nosso corpo e que, se não tratada, pode produzir o SIDA. Pela definição, já podemos deixar uma coisa clara, que ter HIV não é a mesma coisa que ter SIDA. Não é a mesma coisa. Todos nós estamos sujeitos a adquirir essa enfermidade, independentemente do sexo, da sua idade, da sua raça, da sua condição econômica ou estatuto social. Todos nós estamos sujeitos a adquirir esta enfermidade, muito por conta da sua forma de transmissão. Existem 3 formas de transmissão. A primeira e a mais frequente é através das relações sexuais de uma pessoa com HIV e com carga viral alta para uma pessoa não contaminada, através do sexo oral, anal ou vaginal. Outra forma de transmissão importante é de mãe para o seu bebê, já seja durante a gravidez, durante o parto ou durante a latência, uma das formas que mais facilmente tem sido combatida nos últimos tempos. E a terceira forma é através do sangue injetado na nossa veia, transfusão sanguínea, através de injeção, através de pessoas que compartilham seringas na hora de consumir drogas, utilização de objetos cortantes. Tudo que não obedece a esses critérios não é considerada como uma forma de transmissão do HIV. Por exemplo, a picada de mosquito, o uso de talheres, de toalha, sabonete, o abraço, os beijos no rosto ou na boca também não são considerados como forma de transmissão do HIV. Uma vez que o indivíduo adquire essa enfermidade, ela afeta as nossas células de defesa, mas não todas, de princípio. Ela afeta os linfócitos TCD4, também conhecidos como linfócitos auxiliares. Esses linfócitos auxiliares são os elementos responsáveis por coordenar e ativar as outras células de defesa para impedir com que os vírus, bactérias, protozoários ou fungos nos causem mal. Ou seja, você só não fica doente facilmente devido aos vírus, bactérias ou protozoários que vivem no teu corpo ou que estão no meio, porque tens um sistema de defesa que funciona. Mas a pessoa com HIV, normalmente, o vírus entra no linfócito CD4, se multiplica e lhes destrói, fazendo com que esses linfócitos CD4 sejam cada vez mais em números menores e assim capacitados de ativar o nosso sistema de defesa, tornando-os frágeis com mais facilidade de adquirir qualquer enfermidade. Depois que o indivíduo tem a enfermidade, ela vai evoluir em 4 fases. A primeira fase é considerada como fase de infecção aguda, ou também conhecida como retrovirose aguda. O que acontece nessa fase? Aqui, como o nosso corpo ainda está bom e responde bem às agressões, ele reconhece que está sendo atacado e, com isso, o indivíduo começa a desenvolver um conjunto de manifestações de um quadro de virose, um quadro inespecífico. O indivíduo terá febre, dor de cabeça, dor na garganta, dores nos músculos, dores nas articulações e aumento dos gânglios, ou também a presença de manchas avermelhadas no corpo. Esse quadro lembra várias enfermidades e, portanto, dificilmente um indivíduo vai pensar que foi infectado com HIV, fazendo com que o diagnóstico não seja feito muitas das vezes a tempo. Depois, essas manifestações podem sumir sozinhas ou ainda persistir apenas os linfônodos,
por um período de aproximadamente 3 meses. Esta fase é considerada como a fase assintomática, que dura aproximadamente 2 a 11 ou 12 anos. Depois desse período de calma, nosso sistema imunológico fica cada vez mais débil e o indivíduo começa a desenvolver manifestações de alerta. O indivíduo, por exemplo, tem mais diarreias, mais tosses, os linfônodos ficam cada vez mais inflamados e pode ter perda de peso de forma inexplicável. Mas aqui, ainda o nosso sistema imunológico consegue dar conta de alguma outra maneira. Depois vem a fase lucida propriamente dita, em que acontecem 3 eventos. O primeiro evento é o indivíduo estar contaminado com HIV. Essa é a primeira condição. A segunda condição é que o indivíduo tenha uma enfermidade oportunista, ou seja, tenha tuberculose, sarcoma de Kaposi, tenha toxoplasmose ou qualquer enfermidade oportunista. E o terceiro critério é que a contagem de CD4 seja inferior a 200. Aí sim o indivíduo está com o SIDA. Mas como é que nós podemos diagnosticar o HIV? É justamente através de exames de laboratório. Existem diversas formas de diagnóstico. Também a importância de nós termos noção de 2 elementos fundamentais. A carga viral, para nós vermos quantos vírus tem em cada mililitro de sangue. 2, a contagem de CD4, que tem um valor normal superior a 500. Qualquer valor inferior a isso já é considerado como uma debilidade. E inferior a 200, o indivíduo já pode ser considerado com o SIDA. Por que os casos estão cada vez maiores em Angola? Aqui nós podemos meter diversos fatores, mas o primeiro fator é a falta de informação. As pessoas têm pouca informação acerca de como é que funciona o HIV, como é que é transmitido. Outro sim, é a falta de acesso aos testes, por exemplo, para o diagnóstico e às medicações. As pessoas com HIV também dificilmente tomam as medicações. Muita gente não toma medicação, portanto tem abandono do tratamento e o vírus segue se multiplicando. E outro fator fundamental que contribui para o aumento do número de casos é a contaminação dolosa. Ou seja, eu sei que tenho HIV, mas mesmo assim sigo fazendo relações sexuais com outras pessoas, fazendo com que elas sejam contaminadas. Conta-se que diariamente tem sido registrados cerca de 15 casos de transmissão dolosa desta enfermidade, que já é punida por lei, podendo o indivíduo que faz essa prática ser condenado a 8 ou mais anos. Outro fator importante que contribui para o aumento do caso é o estigma e a discriminação que os indivíduos com HIV sofrem, fazendo com que o indivíduo que tem essa enfermidade se mantenha calado e, portanto, ele segue a vida dele porque tem que sustentar uma farsa e transmita mais a enfermidade. É necessário saber aqui também que o HIV tem tratamento. Cura é diferente de tratamento. Não tem cura, mas tem tratamento. Algumas enfermidades não têm cura também, como é o caso da diabetes, como é o caso da hipertensão e outras condições não têm cura, mas tem tratamento. E o HIV não foge à regra. O tratamento é feito com base aos antirretrovirais, que são importantes. Por quê? Porque para desenvolver o SIDA é preciso o quê? É preciso ter linfócitos CD4 menor que 200. É preciso ter enfermidades oportunistas. O antirretroviral tem justamente a função de impedir a multiplicação viral. Portanto, os linfócitos CD4 não são reduzidos. Outra função fundamental é de fazer com que a carga viral seja indetetável. Ele não transmite a enfermidade. Não transmite a enfermidade, por exemplo, para a sua esposa, ou para o seu esposo, ou para o seu bebê. Ou seja, logo terá uma vida normal. É por isso que é importante nós seguirmos o tratamento de forma adequada. Aqui também tem uma coisa importante: estimular as pessoas a realizar o teste de HIV. Porque, independentemente se você faz o teste ou não, você pode ter o HIV. O que faz a diferença aqui é que você não está a levar a medicação porque você não sabe que tem HIV.
E se você não sabe que tem HIV, o vírus aí segue multiplicando no seu corpo e vai fazer com que você possa desenvolver o último estágio da enfermidade, que é o SIDA, porque você não leva o tratamento. Por isso, há necessidade de fazer o teste de forma precoce e assim começar a terapia de forma precoce, de modo que você não transmita essa enfermidade para os outros e de modo que você também tenha uma consciência mais tranquila. Muito obrigado, que Deus vos abençoe e tenham uma vida responsável.